pessoal, nosso tema hoje no Momento Papo de Mãe é gravidez de risco. Em que situações a mulher precisa de cuidados especiais na gestação? E quando isso acontece, é sempre bom ela ter um acompanhamento psicológico? Quem vai nos orientar é Ana Rosa Detilho, psicóloga. Ana, vamos sentar ali no sofá, por favor? Isso, olha, e também participa da nossa conversa a Cláudia, que está grávida de 8 meses da segunda filha. A Cláudia já é mãe da Carol, né? Isso. A Carol está ali desenhando. Oi, Carol, tudo bem? Você está com quantos anos? Eu tô com 13 anos. E agora você vai ganhar uma irmãzinha. Aham. E como é que ela vai se chamar? Vai se chamar Giovana. Então quem vem aí é a Giovana, né? Já está quase na hora, olha o tamanho do barrigão. Já, 38 semanas. E você tem epilepsia, não é isso? Isso. Por causa disso, você tem que ter um acompanhamento específico, especial na sua gestação? Sim, do obstetra, o psicólogo e... O que tem de diferente, assim? É mais acompanhamento mesmo, a medicação e ficar atento, né? Qualquer diferença, qualquer... sinal, vou correr para o médico. Quer dizer, está aqui a prova de que a mulher que tem epilepsia pode engravidar, pode ser mãe, não é isso? Pode engravidar, pode ser mãe, é só ter o acompanhamento médico mesmo e seguir firme e forte na medicação. E como é que é esse seu acompanhamento psicológico, Cláudia? É que muitas mães ficam nervosas por causa, vou ter crise, ficam com medo, na verdade. O acompanhamento psicológico é mais o medo. E um medo com razão, né? Porque você pode ter razão. uma crise, você pode se machucar, você pode machucar o bebê, Sim, né? cada pessoa tem um tipo de crise. Cada mulher tem, igual eu desenvolvi na primeira gestação. Cada mulher tem um tipo de crise. Você nunca tinha tido nenhuma crise epilética antes, é Não. isso? Aí, quando você estava grávida de 7 meses, como é que foi? O que você sentiu? Eu sempre me deu dormindo. Eu estava dormindo, minha mãe... Eu lembro só a hora que eu acordei que a minha mãe falou, você teve a crise. Eu disse, mas eu nunca tive isso. E eu já sabia o que era a crise porque ela tinha. Ela também desenvolveu nos 7 meses da primeira gestação também. E esse trabalho é fundamental, né, Ana Rosa? Porque é um momento quando existe essa gravidez de risco, de tensão, né, de medo, né, dessa grávida. Sem dúvida nenhuma, né? A gestação em si, mesmo sem ter nenhuma intercorrência, como no caso dela, já é um grande desafio, né? Para as mulheres. É verdade. Né? No caso dela e de outras mulheres que vivenciam essa questão, é ainda mais, né? Porque ela tem grandes desafios durante todo o período da gestação a enfrentar. E é o que ela citou, né? O medo. Né? O medo de que essa gestação não ocorra da forma que ela planeja. Por quê? Nenhuma mulher imagina, né, uma gestação com esse tipo de intercorrência. Como você acha que o acompanhamento psicológico que você faz te ajuda a levar essa gestação tranquilamente? Mas há conversas e orientações, né? Que daí eu tenho acompanhamento do psicológico, o neurologista, né? Que o psicológico é mais esses medos. Os medos, tipo... será que eu vou prejudicar a minha filha? Será que ela vai ter algum problema por causa do meu problema? E esse trabalho psicológico tem te ajudado? Você tem se sentido melhor? Sim, tira Ai, muitas que bom. dúvidas nós mães, né? Tira muitas dúvidas. E o acompanhamento do neurologista, o médico, obstetra, que são 3 tipos de acompanhamentos regrados na gestação toda. Nessa gestação você não teve nenhuma crise de Não, epilepsia? eu tenho acompanhamento do neuro e o remédio, né? O remédio faz 2 anos que eu tô tomando um tipo de remédio que não tenho mais crise. Que bom, né? E você se informar também faz diferença, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ela saber o que se passa dentro dessa vivência dela e ter informação sobre isso, a gente sabe que isso é fundamental, porque acaba trazendo segurança mesmo. Né? E o psicólogo ajuda muito nesse processo também. O trabalho do psicólogo nessa questão, ele também é um trabalho pedagógico, né? Então a nossa conversa já continua. No próximo bloco a gente pode falar também sobre as mulheres que fizeram tratamento para engravidar, né? Que elas acabam tendo uma gravidez assim um pouco mais tensa também, porque passaram muito tempo tentando engravidar. O Momento Papo de Mãe volta já.
Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. E eu queria conversar um pouco agora com a Ana Rosa sobre as mulheres que fazem tratamento para engravidar, que você tem um trabalho específico com essas mulheres, né, Ana Rosa? Porque elas também passam uma gestação com mais medo de perder o bebê ou mais tensas porque foi tão difícil, né, conseguir engravidar. Elas também precisam de um acompanhamento psicológico, né? Seria o adequado, né? A gente sabe que na prática não é muito o que acontece, mas exatamente porque muitas vezes elas ficam anos tentando, né? Quer dizer, vivem muitas frustrações e a gente costuma dizer que elas acabam hipervalorizando a gestação, né? Criando muita expectativa em cima disso e muito medo de que ela não ocorra da forma que imagina, né? Que eles esperam, né? E esse acompanhamento psicológico não acontece, você falou, por quê? Porque não tem no sistema público de saúde ou porque elas não procuram esse acompanhamento? Na verdade, no sistema público de saúde não tem, tá? Então, os ambulatórios de reprodução humana, eles não oferecem nenhum acompanhamento pós, né, tratamento depois de um resultado positivo. E no particular, quando elas descobrem que estão grávidas, elas já alcançaram o objetivo delas, né? Então, a primeira sensação é de plenitude total, né? Mas as questões vão ocorrendo durante a gestação, né? Entendi. O medo, porque ela vai passar por tudo que uma mulher grávida que não fez tratamento, né, passa. Só que ela pode interpretar de uma outra forma, porque ela teve muita dificuldade para engravidar, né? Então, aquele bebê é muito esperado, né? Ele é muito hipervalorizado. Quer dizer, o foco dela fica muito ali, só naquela gestação. Exato. Ela não consegue mudar um pouco, sair, relaxar, pensar em outras coisas. Então, ela acaba tendo medo de que vai acontecer alguma coisa com o bebê, de que ela vai provocar alguma coisa, né? Porque já que ela demorou tanto para engravidar, já que ela investiu tanto nessa gestação. E essas mulheres com uma gravidez de risco, né, ou nessa situação, se elas não passarem por um tratamento psicológico, elas têm mais risco de, após o nascimento, desenvolver alguma depressão, alguma coisa assim? Acredito que sim, né? Que elas tenham sim. A gente acaba tendo algumas pacientes em tratamento de reprodução humana que desenvolvem também a depressão, né? Como tantas outras, né? Cláudia, na primeira gestação você não fez o acompanhamento psicológico? Não, na primeira gestação eu não deu tempo, na verdade, de fazer o acompanhamento, que eu... Descobriu tarde, né? Descobri com 7 meses de gestação. Aí você ficou muito tensa? Eu fiquei bem tensa e depois, pós-parto, eu tive a depressão. É mesmo? Por quê? Pós-parto. Durante 15 dias, eu tive acompanhamento da família para ajudar até a cuidar da Carol, que eu tive a depressão, que eu não podia, não sei se eu sentia medo. Até hoje, eu não entrei nessa questão, se eu sentia medo de, tipo, de cuidar, porque eu era muito nova também. Não tinha praticamente noção, né, do que aí estava grávida. Apareceu a crise. Aí depois eu olhava um ser humano ali para me cuidar. Muita coisa mesmo, Você era uma criança também, mas na hora que você identificou essa depressão, aí você fez tratamento para depressão ou também... Porque foi durante, assim, foi muito rápido, foi durante 15 dias. Aí depois, como que eu agi normal, aí eu nem procurei. Mas nessa gestação aí eu já quis procurar desde o começo, o acompanhamento psicológico do neurologista, porque eu já sabia que eu tinha crise. Porque tem uma tristeza que é normal, né, Ana Rosa, logo depois do parto, né? Exato, é o que a gente chama do baby blues. Né? Esses primeiros 15 dias, para uma boa parte das mulheres, principalmente na primeira gestação, acabam desenvolvendo esse estado depressivo, né? Porque a gente entende que depressão ela precisa de um tempo um pouco maior para ser diagnosticado como um quadro depressivo. Então, a gente pensa nesses 15 dias como um quadro depressivo, né? Os sintomas são muito parecidos com o da gestação. A gente também correlaciona as questões hormonais que são alteradas logo depois do parto. E né? tem o cansaço também, Exato, né? E o medo físico, medo. né? Toda mudança, né? Tudo que intervém, né? Ser mãe, né? Porque eu falo que a gente não nasce mãe, a gente se torna mãe, a gente né? tem que aprender então na o desafio prática é ali, ali né? quando chega a criança, né? E sabe que tem muitas mulheres grávidas com epilepsia que escrevem pra gente, que ficam preocupadas, mas querendo dizer, olha, quem tem epilepsia pode engravidar, assim, não vai fazer mãe, não vai fazer mal pro bebê, mesmo se você tiver a crise, né? Mesmo se eu tive a crise na gestação da Carol, não faz mal para o bebê,
O único cuidado que você tem que ter, porque minha mãe é especialista em epilepsia, né? Você tem que ter o cuidado com a escolha da medicação, né? Durante a gestação. Para não prejudicar O o bebê, bebê e nem você ter crise, porque às vezes quando na gestação você vai trocar medicação. Uhum. E na troca da medicação pode ser que Você tem a crise. Pode ser que tenha crise. Então, quer dizer, controlando dá para engravidar? Controlando dá para engravidar, não prejudica o bebê. A mesmo... Carol aí é a prova disso, né? A Carol é Aliás, a prova disso. Eu vou até ali um pouquinho com a Carol para ver, porque os telespectadores nos enviam vídeos, Rô, vou separar um vídeo ali para a gente assistir com uma pergunta, tá bom? E a Carol já está com 13 anos, né? Deve estar bastante ansiosa aí com a chegada da Giovana, né, Cláudia? Tá, que gostoso, não tá. né? Você vai ter uma ajudante aí, né? Eu tenho uma ajudante e ela vai ter a nova irmãzinha, que ela tem só um pouquinho de ciúme Vai por deixar de enquanto, ser que é normal. E vai deixar de ser filha única, né, Mari? É verdade. O que você está achando de deixar de ser filha única? Ah, legal. Vai ser diferente. Será que você vai ajudar a cuidar da irmãzinha? Vou ter que ajudar, né? Vai aprender a trocar fralda? Vou. Ó, ela fez vários desenhos aqui, ó. Eu vou mostrar. Então, aqui os desenhos, então, e a Carol agora está aqui de minha assistente. Carol, agora nós vamos assistir a participação dos telespectadores do Momento Papo de Mãe, que nos enviam as perguntas em vídeo e os colaboradores vão responder, os especialistas que colaboram aqui com o programa. Olá, eu sou a Kelly Marchena, mãe do Rafael de 2 anos. O Rafael chupa chupeta ainda e eu queria fazer uma pergunta. Com qual idade temos que tirar a chupeta do bebê? Como que a gente pode fazer isso? E eu gostaria de saber se os dentinhos dele já estão prejudicados pela chupeta. Mostra o dente. A dente. Ó o dente. A dente, Cacátia. Oi, Kelly, excelente pergunta. É uma dúvida muito comum das mães, quando parar de usar a chupeta? Hoje a gente recomenda que se use a chupeta até 1 ano de vida. Depois disso precisa tirar, porque os danos causados depois disso são muito intensificados, tá? Então, 1 ano, aí para de usar, tá? Para parar tem muitas dicas aí, tem algumas alternativas, mas aí a gente precisaria aprofundar e não vai dar tempo de responder aqui, né? E sim, o Rafa já tem algumas consequências. E aí precisa parar o mais cedo possível. Ana Rosa, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Sua orientação foi importantíssima e volte sempre. Volto sempre. E Cláudia, boa hora, como costumam dizer. Obrigada. Depois você manda uma fotinho da Giovana, que a gente vai querer conhecê-la. Mando sim. Obrigada, viu? Eu quero agradecer a Carol por ter vindo também, né? E o nosso programa termina por aqui, mas continue nos acompanhando sempre. Momento Papo de Mãe na Cultura. Até a próxima.